isso. E, na verdade, eu já falei assim em outras entrevistas, eu sempre achei, de certa forma, que talvez Jesus não existisse. E essa era uma possibilidade que existia dentro de mim, também do outro lado. Eu também achava que podia existir. Eu realmente estava na dúvida. E comecei a ler alguns livros sobre isso e me caiu nas mãos um livro muito interessante que me proporcionou voltar no tempo através de uma técnica de uma psiquiatra ou psicóloga americana, não lembro agora, faz muitos anos que eu li esse livro, onde ela me ensinava a caminhar através de um túnel de luz, e observar os pés, se os pés mudavam, se as roupas iam mudando, e quando você chegasse nesse final de túnel, dependendo de onde você queria ir, se destinar aí, se você visse tudo preto, é porque você não viveu naquela época. E quando eu fiz isso, focado no aspecto Jesus, eu fui me transformando através do túnel, e minha aparência física foi mudando, e quando eu cheguei no final do túnel, eu estava em Jerusalém. Oh, legal isso, E foi interessante porque eu comecei a gravar isso, a fazer esses processos sozinho, não recomendo que façam sozinho, pedir ajuda aos mentores espirituais que estão sempre comigo. Olha, eu não estou me metendo numa experiência nova para mim. Qualquer coisa vocês me tiram dessa. Não, vai tranquilo. A gente está de olho. O processo é tranquilo. Legal. E aí, chegando lá, eu não aguentei, porque eu tinha que registrar. Então eu coloquei um gravador onde eu fui registrando tudo o que eu vi, tudo o que eu ouvi. E eu tenho tudo isso em DVDs aqui. São praticamente 20 horas ou 25 horas de gravação. Foram feitas alternadamente, né? Depois juntei tudo. E o mais bacana é que eu encontrei um ser humano, não vou chamar de ser humano, porque ele realmente não era, mas um ser dotado de uma capacidade de atrair pessoas, um ser dotado de uma consciência universal, um ser dotado de uma capacidade impressionante de amar as pessoas. E eu vi muitas coisas nessa regressão, e eu conto isso no livro. Eu vi até mais coisas que eu não sou conhecedor da Bíblia, nada disso, mas eu vi coisas que eu registrei e que eu achei realmente fantásticas. Na minha visão, ele foi um cara muito melhor do que contaram. E algumas pessoas que leram, fechando os olhos, abrindo o coração, falaram que tiveram um certo problema ali no começo, né, uma rejeição, sei lá, mas que depois entraram no clima porque ele entrou na história e a figura dele acabou abraçando todos os leitores. As pessoas falam que nunca leram nada a respeito de um Jesus tão próximo, tão simples e tão próximo. E a minha participação naquele episódio, eu era um simples ferreiro da cidade, só que eu acreditava que ele era o Filho de Deus, ele era um enviado mesmo. E ele sabia que eu sabia. Oh, legal. E você ficava só como espectador ou interagia com ele? Não, interagia. Com ele? Não, interagia sim, porque depois que eu fui percebendo que as coisas estavam acontecendo ao redor dessa pessoa que saiu do túnel, que era eu totalmente modificado, com outro físico, outras feições, tudo, que eu era um cara de lá, eu vi muitas coisas, eu estive com ele, face a face. Foi um prazer muito grande ter tido essa experiência. E é um livro emocionante, porque ele, na verdade, muitas das coisas que ele falou não era para aquele pessoal daquela época.
era para nós, agora. Uhum. Ele falava coisas que ninguém entendia, o pessoal era muito simples. E ele falava coisas assim, eu pensava, eu ouvia aquilo como personagem, que eu era o Jonas, eu falava assim, pô, mas ninguém tá entendendo nada. E o Jonas era meio embrutecido, assim, era um sujeito totalmente... Bronco. meio ostrogodo, assim, era um cara muito grande, muito forte, mas ele tinha um coração, assim, de ouro, vamos dizer, né? E Jesus reconheceu isso nele. Quando a cena, por exemplo, uma das cenas que eu vi, ele entrando em Jerusalém, as pessoas não deram muita bola para ele, não. Ele já tinha uma fama, tudo, mas o Jonas se ajoelhou. E a mulher do Jonas se ajoelhou. E ele pediu para levantar e falou assim, nunca se ajoelhem para ninguém nesse planeta. Nunca. Começou assim a conversa. E daí pra frente eu fui conhecendo um cara que nenhuma religião me mostrou. Foi um negócio realmente fantástico. Eu adoro esse livro, é um livro que eu tenho no coração mesmo. Pô, legal. Muito bacana. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas eu tenho certeza que a oportunidade não vai faltar. O Del, cara, curiosidade, eu tenho que perguntar. A imagem dele condiz com as imagens que conhecemos de Jesus hoje? Olha, o Jesus que eu conheci era um homem de aproximadamente 1,90 m a 2 metros de altura, muito magro, uma pele muito branca, mas a face dele era de um árabe. Sabe assim, um judeu, um árabe, era um cara de barba preta, cabelo preto e olhos pretos. Uhum. Não tinha essa de olho azul, não. Porque pintam Jesus, né, totalmente ariano aí, né? O Jesus europeu. Na verdade, ele era se você perguntar, parecia um árabe, né? Mas os árabes tinham, assim, a pele um pouco mais escura. Ele tinha uma pele muito branca. Isso me chamou muita atenção. Destoava um pouco, né? E o olho preto, cabelo preto, assim... aquela imagem que a gente já conhece, mas um homem muito magro e forte, muito forte. Ah, legal. E ele tinha uma coisa também que me chamava a atenção, a túnica dele, ele usava uma túnica branca que nunca sujava. Os caras que acompanhavam ele, e o Jonas era um deles, aquelas túnicas marrom, roupa de animal, couro, e ele não sujava a roupa, podia andar no pó, que lá tinha bastante pó, viu? Não mudava nada. Ah, interessante. É. Bom, a Márcia Ferraro te faz a seguinte pergunta. Uhum. Os seres se comunicam com você quando você está dormindo, ou é um processo sobre o qual você sempre tem controle e impõe seus limites? Acho que você já respondeu isso aqui, né? Olha, só para completar, assim, eu já tive contatos dormindo, com certeza. Quando eu não estou dormindo, eu percebo aproximação, mas geralmente eu já saio do sono sabendo o que eu tenho que fazer. Isso é aquilo que eu te expliquei, o método de... Eles não estão à minha disposição, entendeu? Então eles deixam arquivos gravados mesmo. Ou eu vou num lugar que chama... O pessoal chama de arquivo acástico, né? Mas eu chamo de uma central universal de informações, onde eu posso resgatar algumas informações que eles deixaram para mim. Legal.